assim no versículo 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Pessoas comendo, bebendo, unidos-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma, nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer, a beber, a vender, a plantar, a construir, e todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, te damos graça por tua presença e tua santidade, ó Pai. Eu oro nesse momento, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo nos conduza perante a tua palavra, que o Senhor nos traga revelação, que o Senhor nos traga direção, e creio que hoje, Senhor Jesus, muitos terão a claridade do caminho que deve permanecer perante a tua volta. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, apenas oramos e agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus irmãos, essa palavra aqui em Lucas, ele nos fala sobre 3 sinais que haveriam anteceder a volta do Senhor Jesus. Quando o texto fala que muitos estariam comendo e bebendo, o texto nos mostra como primeiro sinal da volta de Jesus, um tempo que as pessoas viveriam muito o hedonismo, ser uma pessoa hedonista, tudo centralizado à própria pessoa, à vontade da própria pessoa. Pessoas que iriam ignorar muitas vezes pais, mães, famílias e procurariam mais viver suas próprias vontades e objetivos, muitas vezes até esquecendo do próprio Deus. Só que o texto também, quando nos fala sobre casar-se e dar-se em casamento, seria também uma geração que haveria muito casamento, divórcio e novo casamento. Infelizmente, hoje em dia a gente vê pessoas casadas às vezes pela 4ª vez, né? Só que o texto também vai nos dizer o terceiro ponto da volta de Jesus, que é como nos dias de Ló, nos dias de Sodoma. A evidência de Sodoma ali era mais a falta de hospitalidade que as pessoas tinham, e isso é uma coisa que desagrada a Deus. Mas Sodoma também era uma cidade corrupta, possivelmente envolvendo muita prostituição, imoralidade sexual, incesto, homossexualidade, que é a terceira evidência da volta de Jesus. É a homossexualidade seria constante no dia da volta de Cristo. E eu quero me agarrar nessa parte da homossexualidade também. Só que é uma história que o Senhor me chamou um dia para ver o chamado. E eu encontrei a homossexualidade. Uma vez, em 10 anos, eu tive um acesso muito rápido à pornografia. Meu pai não foi presente, sofri abuso, rejeição, sofri bullying na época da escola. E isso feriu a minha identidade e gerou em mim um complexo de inferioridade. Eu não tinha uma capacidade de me sentir como os outros homens. E isso me fez encontrar a homossexualidade. Só que em 2010, meus irmãos, uma mulher, quando eu saí de casa, eu fui viver minha vida, e nesse processo eu me vestia de mulher e me tornei rainha da Parada LGBT em 2009, e com isso saí de casa e vim viver minha vida aqui em São Paulo, por ser natural do Rio Grande do Norte. Uma mulher na rua que eu nunca vi, com muita ousadia, chegou até mim e disse assim: olha, enquanto você não viveu o chamado que você tem, nada na sua vida vai dar certo. Eu recebi aquela palavra, não frequentava a igreja e nem tinha conhecimento do Evangelho, mas ali já foi anunciado que Deus tinha um projeto na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E com isso, meus irmãos, algo aconteceu de surpreendente. Quando eu saí de Vinhedo de São Paulo e vim para Campinas, 2011 para 2012, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Eu estava em cima de um muro e eu via um homem de vestes brancas e cabelos longos, barbas longas. E era Jesus. E ele fazia tipo um olhar como de misericórdia, ele dizia assim: segue. E eu acordei simplesmente ter uma visão, um sonho com Jesus, do nada. Só que aí o meu coração ainda era duro. Eu tinha recebido uma palavra que eu tinha chamado. Eu tinha tido um sonho com Jesus e recebia convites para frequentar a igreja, mas meu coração sempre foi duro, resistente àquela igreja. E com isso eu vivi a minha vida. Trabalhei nos maiores salões de beleza do país, trabalhei com gente famosa, a mãe da Sandy, Stephanie Brito, fiz trabalho na casa da Kesak, vivi o glamour ali, que está com gente famosa, ganhei muito bem.
Só que não era o que Deus queria para mim. E as coisas começaram a dar errado. E foi nesse processo que, quando a gente muitas vezes se encontra quebrado, meus irmãos, é quando a gente às vezes abre o nosso coração para o Senhor Jesus. Muitas das vezes, o cenário da nossa vida está todo fechado. E foi o que aconteceu, as palavrinhas da senhora para mim. Enquanto eu não vivesse o meu chamado, nada iria dar certo na minha vida. Todos os meus objetivos foram frustrados, porque o plano do Senhor é que eu estivesse dentro da igreja pregando a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que, meus irmãos, eu não entendia o porquê que eu vivi tudo isso, mas ao mesmo tempo, por eu ter perdido tudo, eu busquei a igreja, acabei cedendo e sou da Nazaré Central de Campinas. Foi a primeira igreja que eu conheci. E eu comecei a buscar o Senhor pela minha própria conta. E foi de casa que eu estava deitado no chão, escutando uma oração e falava assim: entregar minha vida para Jesus. E foi quando eu falei para Deus que eu estava cansado de entregar minha vida para Ele. E foi nesse momento, meus irmãos, que eu senti um fogo do meu corpo inteiro, um formigado dos pés à cabeça. Foi um sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha sentido algo assim em toda a minha vida. E adormeci. Mas quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz que esse dia todo tempo. O mundo estava mais claro, uma alegria dentro de mim inexplicável que eu nunca tinha sentido antes. A depressão que eu tinha sumiu, o vazio que eu tinha sumiu. E simplesmente, de uma forma progressiva, depois de alguns meses, eu fui perdendo a vontade de balada, de droga, de prostituição, de tudo que você possa imaginar, e chegou o ponto da homossexualidade. Aleluia, Deus. Para mim nunca foi pecado. Na minha visão, Deus era amor e podia viver do jeito que eu queria. Só que não era o Deus que realmente estava cuidando de mim. Como que um pai sabe que um filho está indo por um caminho que vai autodestruir ele, ele não vai fazer nada com o filho. Resgatar o filho, transformar o filho. E foi isso que aconteceu comigo. E foi aí que simplesmente eu estava com um companheiro que eu tinha na época, estava já no processo, porque em casa tinha tido o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. E foi nesse processo que eu estava lá, entendendo que o que eu vivia não era errado, mas o Senhor disse: é errado. E foi quando eu escutei a voz de Deus falar assim: saia daí agora. Eu não conseguia mais viver como eu vivia antes. E foi nesse processo que eu comecei a me questionar e entender o que aconteceu comigo. Não consigo mais viver como homossexual, estou sentindo uma graça que eu nunca experimentei na minha vida. E automaticamente eu estou escutando Deus falar comigo de forma audível. E o testemunho que eu dou nas igrejas e que a minha conversão não foi porque alguém fez pressão para mim dizendo que eu tinha que renunciar ao meu viver, mas foi a voz do Espírito Santo falando. Aleluia! E foi nesse processo, irmãos, que eu busquei a igreja, fiz a aula de batismo e simplesmente dentro do meu batismo foi dentro do orgulho de Campinas. E a palavra do Senhor diz que devemos andar na contramão do mundo. Um dia eu fui drag queen, fui rainha da parada aqui, mas o Senhor dizia nesse dia: eu estou arrancando a tua coroa. E no dia que você era um exemplo para o mundo, você vai ser um exemplo para mim. Aleluia, Deus. E o dia que é o batismo das águas, que representa uma confissão pública de Cristo, confissão de fé, foi o mesmo dia do orgulho. Era Jesus dizendo: eu estou te convertendo, mostrando ao mundo que eu sou Deus e transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E com esse objetivo, meus irmãos, eu me converti, estou na igreja, faz 6 anos, estou cursando teologia. E o Senhor me chama hoje com esse propósito. Propósito de pregar a palavra, de pregar a verdade da palavra e de levar a esperança do Evangelho ao mundo. Hoje eu tenho amigos que um dia foi da homossexualidade e hoje estão convertidos. Oh, glória! E hoje querem até casar como eu e ter família para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esse realmente é o meu testemunho. E eu não queria só enfatizar meu testemunho, mas eu queria trazer palavra sobre as dificuldades que a igreja vai passar nesse tempo em relação à homossexualidade, à Agenda 2030, que quer focar na igualdade de gênero e outras questões a mais que a igreja vai ter com dificuldade. E, irmãos, não é só no dia de hoje. Paulo teve muitas dificuldades na igreja de Corinto. E eu queria trazer uma explicação sobre essa questão. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Se quiserem acompanhar. Não sei, o Espírito Santo está movendo a mente dessa forma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim: não sabeis que os injustos não há herdado o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meu Deus. E o que alguns têm sido,
mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade importante, portuária do mundo antigo, representando templos dedicados a outros deuses, com um grande centro econômico. Paulo chegou a passar lá cerca de 1 ano e meio, evangelizando, falando de Jesus na cidade, e foi nesse momento que os irmãos começaram a se unir e ele começou a construir a igreja. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha uma grande dificuldade que ele tinha na própria cidade de Corinto, pois ele tinha 3 problemas específicos na cidade, que é a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo. E é algo que eu quero pontuar com vocês e trazer uma explicação sobre essa questão do pecado, sobre a salvação e sobre a transformação de vida, e aquilo que houve na minha vida. Porque 1 Coríntios 6,9 eu dou testemunho que eu vivi essa transformação. Para a glória de Deus. Quando Paulo enfrenta a imoralidade sexual na cidade de Corinto, essa cidade ela prevalecia na imoralidade sexual e que estava afetando a igreja. Corinto era conhecida por sua libertinagem influenciada por práticas pagãs. E Paulo, em 1 Coríntios 5, ele critica severamente a igreja por tolerar a imoralidade sexual. Essa é uma dificuldade que hoje em dia a gente tem enquanto cultura. O mundo, as novelas, as séries, os filmes, as músicas estão sexualizadas. E isso tem influenciado a igreja, infelizmente. Porque precisa-se mais de posicionamento. Santidade ao Senhor. Hebreus 12,14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, é algo que precisamos buscar. Em 1 Pedro, ali no capítulo 13 ao 16, fala sobre a perseverança dos santos em meio a essas tribulações e não voltar às velhas práticas. Mas tem uma coisa que Pedro fala que eu achei muito interessante, é que assim como um filho meu, ele pode nascer com características minhas, um olho, um lábio, uma fisionomia, às vezes até uma personalidade parecida com o pai. Então Pedro ele vai dizer que nós, como filhos de Deus, temos uma característica de Deus, que é o quê? A santidade. O Senhor diz: eu sou santo, então sejam santos. E isso é a característica daqueles que são filhos de Deus. E Paulo tinha esse desafio de lidar com uma cidade que era imoral sexualmente em todos os sentidos aqui. Hétero, não hétero, o que seja. Então, precisamos chamar a igreja ao arrependimento, como Paulo diz. Precisamos exortar a igreja a buscar a santidade. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos processos, a gente relativiza isso e acaba pecando. E não estou dizendo isso como uma acusação para vocês, mas reflexão. José do Egito, ele honrou a Deus até o fim. Ao que se diz, José, ele era um homem bonito, um porte bonito. Mulher de Potifar certamente era uma mulher bonita, por ser egípcia. E essa mulher se jogou nos braços dele. E o que José fez? Temeu a Deus. Aleluia! A palavra de Deus. E ele correu da face do pecado. Por isso que Deus honrou a fé de José em esperar 13 anos pelo seu processo, mas ele confiou na visão que Deus tinha dado para ele e permanecer ali até o tempo da promessa chegar. Então, muitas vezes, meus irmãos, esse processo da imoralidade é o que nos atrapalha a chegar ao propósito. É como se a gente pecasse, a gente voltasse para o início da fila. E é algo que a gente precisa negar ao pecado e buscar a santidade. E é o que Paulo questiona aqui e chega a colocar em dúvida no coração dele a respeito da salvação dos cristãos. Porque eles estavam se moldando aos costumes pagãos da época. Então a imoralidade sexual é o que vai mais abalar o seu processo e a sua promessa com Deus. Então precisamos, irmãos, enquanto igreja, pregar a santidade e principalmente viver ela. Para a glória de Deus. Só que aí entra um outro ponto. Quando o irmão falou, eu falei: eita Deus, divisão na igreja, meus irmãos. É uma grande dificuldade que Paulo tinha também. Nos capítulos 1 e 4, Paulo lhe apresenta problemas de divisões na igreja que surgiram após a sua partida. O que eu quero dizer aqui? Era mais ou menos isso. Existe o líder A, B e C. Alguns gostavam do A, outros do C. Cada um acabava seguindo o seu líder. O que acontecia? Por um gostar mais do outro, acabava um fofocando com o outro, um criticando o outro líder era melhor do que o outro. E estava criando o quê? Divisão, contenda dentro da igreja. E
E Paulo vai dizer, irmãos, não viemos aqui para um encontro de popularidade. Eu não vim aqui para lhe mostrar que eu sou aquilo. Eu vim anunciar Cristo. O nosso objetivo enquanto igreja é fazer a obra de Deus e anunciar Cristo às pessoas. E a gente, muitas vezes, irmãos, estamos perdendo tempo, criticando o irmão, o outro, porque está fazendo aquilo. Porque o outro está fazendo. Mas tem que fazer aquilo. E por que você não faz aquilo que você vê que precisa ser feito? Somos chamados a fazer a diferença. Muitas vezes a gente perde tempo criticando os irmãos, oferece a nossa língua a Satanás, traz divisão para problemas da igreja. E o que o Senhor deseja é que seja fazermos a diferença. O Senhor disse que tem um problema com o teu irmão, chama ele de canto de conversa. Eu queria falar algo a respeito disso. Eu vivi essa situação. Uma vez eu passei um bom tempo sem falar com o meu líder. E isso começou a gerar uma acusação no meu coração. Nossa, já tem mais quase um ano que eu não converso com ele, não consigo marcar um horário. Vejo outras pessoas conseguindo um horário e parece que eu não consigo, parece que é pessoal. E o diabo vai fazendo o que? Alimentando. E comecei a sentir um sentimento de acusação. Irmãos, quando você sentir um sentimento de acusação, vá para a pessoa e já resolva, porque isso vai virar brecha. E foi quando eu comecei a sentir. Ele passou por mim, passou bem perto, virou a cara e passou direto. Falei, pronto, já não coisa errada, irmão. Já tem quase um ano que eu não consigo marcar um horário. Estava falando direito comigo, ela passou perto de mim, virou a cara. Ixi, pra quê? Irmãos, algo que Deus tem que tratar muito no nosso coração é uma coisa chamada orgulho. Foi quando eu fui para o culto, ele foi pregar a palavra, e no meu coração falava, você não quer falar comigo, então eu não vou falar, não quero ver. Aí o Espírito de Deus falava assim, vá lá e fala comigo. E foi o que eu fiz, obedeci o Espírito. Cheguei nele, falei, ei, pastor, tudo bem? O que está acontecendo? Não, de repente a gente falou mais, está tudo bem com você? Não, mas cara, então silêncio. O que acontece? Tem algo que todo mundo sabe sobre mim. Eu tenho um problema na minha visão, que eu só enxergo a parte central, a parte lateral eu não enxergo. Muitas vezes eu passo pelas pessoas e as pessoas acham que eu viro a cara para eles. E é uma coisa generativa. Então o que fazer? E aí eu estava pensando, meditando, eu falei, meu Deus, uma situação que eu achei que ele estava virando a cara para mim, não queria conversar comigo, e que o diabo queria que eu fosse gerar divisão, que eu fosse fazer fofoca, que eu fosse criticar porque o líder falou comigo, porque é o que o diabo quer fazer dentro da igreja. E foi quando eu dei uma de noite com ele e falei, pastor, vamos conversar agora, vamos marcar, porque o diabo está me tribulando e eu quero conversar com você para resolver isso. Ele deu risada. A gente foi lá, conversou e resolveu. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não se deixe levar pelas acusações da mente. A nossa maior guerra é aqui. Jesus não chamou a gente para fofocar ou contender com os irmãos. É para fazer a nossa parte. Eu já me questionei com Deus na igreja e vi coisas que eu até não concordava. Mas sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Faça a sua parte. Foi o que eu fiz, meu irmão. E eu posso dizer que hoje eu tenho uma saúde mental. Glória a Deus. E esse é um ponto que a gente precisa administrar, meus irmãos, na igreja. Porque, infelizmente, com a queda do pecado, e aqui entra a imoralidade também, a gente perdeu a capacidade de administrar o nosso corpo, as nossas emoções. Então, o Senhor ele fala o quê? Que devemos buscar o quê? O domínio próprio. Domínio próprio da imoralidade sexual, da ira, da fofoca e tudo mais que pode gerar problema na igreja. Então, Paulo, ele trouxe essa exortação. Sejamos unidos enquanto igreja. Se tem um problema, o teu irmão vai lá e resolve. Faça a sua parte. Porque se Jesus hoje me chamar, você não foi parte de Jesus. Agora, se eu for para lá e tiver com problema, a palavra diz que não tem maior. É verdade. Então, a gente precisa fazer o hoje, para a glória de Deus. E aqui é o terceiro ponto que Paulo tinha como dificuldade na igreja de Corinto: a falta da centralidade de Cristo nas pregações. Existiam os falsos apóstolos, os falsos profetas, aqueles que usavam da palavra de Deus às vezes para ter benefício próprio. E é algo, meus irmãos, se a gente analisar a carta aos Coríntios, o que acontece naquela época está acontecendo hoje. E isso precisamos entender enquanto igreja em preparação, porque Jesus está voltando e a igreja está dispersa, em falta de santidade, de divisão de irmãos, e a palavra sendo relativizada. Por isso que a gente, enquanto cristãos, precisamos buscar o conhecimento do Evangelho, para que a gente não venha ser enganado pelas pessoas que estão usando o Evangelho para benefício próprio. Por isso que
cidade de Corinto era conhecida pela sua diversidade cultural e práticas pagãs e que influenciavam os cristãos. Nos locais, uma série de problemas na igreja. Por exemplo, tinha desvios dos teólogos imorais da igreja. Por exemplo, a hipergraça que a gente tem hoje. Venha como estás e permaneça como estás. Isso é um falso evangelho. O evangelho ele te leva a uma mudança de vida, uma busca de santidade, renunciar ao pecado e buscar uma vida para a glória de Deus. Então esse negócio que Deus é amor, mas esquece da sua justiça, dos seus mandamentos. Aleluia. Jesus fala em João 14, 21, que aqueles que dizem que me amam, seguem os meus mandamentos, a minha palavra. E Jesus é chamado de mentiroso naquele dia, aqueles que dizem que ama Ele, mas não vivem o Evangelho. Meu Deus. É muito fácil dizer que eu amo Jesus, mas eu não estou vivendo a prática da palavra. Vou dizer que vamos ser perfeitos, mas precisamos buscar viver a palavra. No momento que irá com seu irmão, respira fundo, peça domínio próprio. Primeiro Pedro vai dizer que a nossa fé vai ser provada. Então, se eu sou crente, eu tenho que ter domínio próprio, tenho que buscar. Pode que haja falha no processo também. Então, em vez de se irá orar pela pessoa, para que Deus venha tratar a situação. Então, Paulo ele tinha essa dificuldade dessa falsa teologia, ensinando ensinos falsos aos crentes. Tinha crente que estava ensinando que Deus é amor, a graça de Deus ela persevera, então aqui a gente pode ficar com outra pessoa, está tudo certo, a gente está na graça, que é a atual hipergraça que a gente vive hoje. É uma teologia que leva você a viver da forma que você deseja, mas não há renúncia. Jesus fala em Lucas 9:23 que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o princípio do evangelho, irmãos. Isso veio para mim na hora. Quando eu fui me converter, que eu fui renunciar a vida imoral que eu vivia, as práticas que eu vivia no mundo, eu tinha uma convicção, eu vivi 20 anos vendo pornografia. Mas quando eu fui batizar nas águas, eu tinha uma convicção de fé. Se eu vou me batizar, eu vou ser crente de verdade. E para a glória de Deus, vai fazer 6 anos que estou em santidade, nunca mais vi pornografia, nunca mais glória a Deus. Ninguém. Estou esperando em Deus, estou até orando no Senhor com uma menina aí, vamos ver se vai acontecer na glória do Senhor. E ele vai ter santidade até a hora do casamento. Na glória de Deus. Santidade é a característica do Senhor na nossa vida, meus irmãos. E é o que precisamos buscar. Porque o Senhor diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. E é isso que precisamos. Então precisamos ter cuidado com essas teologias que relativizam a palavra e que levam você a viver um falso evangelho. Por isso que em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, vai dizer o seguinte: ainda que eu, ou você, ou um anjo do céu que vos desse pregue um evangelho diferente que vos pregue, que sejas anátema. Anátema é maldição. Qualquer coisa que o evangelho não diz e alguém está dizendo para você fazer, é maldição para quem está falando e para você também. A palavra de Deus vai dizer: será que um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. Então, o Senhor ele não vai ter ninguém por inocente. A palavra de Deus está aqui. Todo dia a gente pode fazer uma busca da palavra, um devocional, estudar em contexto de igreja, tem muitas coisas para se fazer. Então, o Senhor alerta. Devemos ficar nessa doutrina. A palavra de Deus. Aleluia, Deus. E é nessa parte que eu quero me atrelar. Porque 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ali fala sobre qualificações de pecado, como adúlteros, homens que traem suas esposas, ou até vice-versa, mulheres também poderiam ter seus maridos. Fala sobre idólatras, fala sobre efeminados, que eu quero explicar isso, que seria o meu pecado e que o Senhor transformou minha vida. Efeminados no grego, ele significa um posicionamento sexual, como ativos e passivos. Então, não é necessariamente um pecado alguém ter trejeitos. Eu sofri muito isso na minha infância, enquanto criança, com 10 anos, que eu não tinha traços tão masculinos e falava um pouco fino ainda. E todo mundo dizia que eu tinha jeito. Todo mundo dizia que eu era homossexual. E isso repetiu tanto na minha mente que começou a ser uma verdade. E quantas crianças, às vezes, a gente está colocando um bullying ali, que ela acaba acreditando nessa falsa afirmação. Então, ter trejeitos não é propriamente um pecado, mas a gente procura entender o porquê que aquela pessoa é assim e ajudar ela, em vez de afirmar que ela é ou isso ou aquilo, que às vezes vai atrapalhar totalmente a identidade e a formação da criança. Só que o texto fala de posicionamento sexual, ativos e passivos. Então, esse texto ele aponta para Levítico 18, 22,
aquele que se deitar com outro homem, se deitar o que? Ato sexual, ativo e passivo. Então o pecado seria exatamente isso, meu irmão. Mas o texto do Senhor vai dizer: mas alguns fostes assim, mas foram lavados, foram santificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia. Então a graça do Senhor veio sobre a cidade de Corinto, e vidas foram transformadas. Aleluia. Homens foram convencidos pelos seus pecados a abandonar a traição de suas esposas, ou esposas, seus esposos. Pessoas deixaram de ser idólatras, pessoas abandonaram a imoralidade sexual, e como diz o texto, pessoas deixaram de ser efeminadas, ou seja, pessoas deixaram a homossexualidade e viveram uma novidade de vida. Explanando, entendendo o texto, alguns talvez casaram, tiveram famílias para a glória de Deus, e outros, ainda que não casaram, foram lavados, foram santificados e viveram as vidas de santidade para a glória de Deus. Então, meus irmãos, assim, esse texto é tão perfeito para a gente entender que precisamos ter mudança de vida enquanto igreja. É tempo de preparação para a volta do Senhor Jesus. É tempo que a igreja precisa se posicionar em santidade, graça e verdade. Por isso que em Lucas 18:8 vai dizer: será que porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nessa terra? Meu Deus. A fé não é somente você sentir ou até acreditar, mas é você viver. Porque você tem crença ou fé? Vocês podem me dizer? Vocês têm crença ou fé? Amém, fé. Porque crença, meus irmãos, crença, qualquer outra religião, como crença, pode te oferecer carro, dinheiro, mas a única fé é que te oferece salvação em Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua própria alma. Meu Deus, profundo. É, Deus. Então a nossa prioridade, meus irmãos, é salvação, é mudança de vida para a glória de Deus. Afinal, naquele dia vamos chegar diante do Senhor e Ele vai dizer: fizeste o que eu te pedi. Meu Deus. Qual o sentimento que a gente teria da gente ver a face do Senhor e ver que a gente negou a palavra dele? Meu Pai. Agora, fé não é somente crer, mas é viver. Jesus diz: quem me ama, vive os meus mandamentos. Quem me ama, segue a minha palavra. Então quero dizer para você nessa noite que se posicione. Muitas vezes as portas da sua vida estão fechadas, é porque o Senhor tem um chamado na sua vida. Você nesse momento pode estar se encontrando que nem eu, na visão, em cima de um muro. Talvez nem lá nem cá, e o Senhor dizendo: venha. E você ainda não se resolveu. E aí é o poço do conflito. Que nem Jonas. Jonas foi de uma forma intencional. Não vou seguir a sua palavra, vou para o outro lado. E o negócio foi apertando. Foi apertando até chegar a tempestade. Talvez você nessa noite está se encontrando na tempestade, porque você sabe que o Senhor tem um chamado na sua vida. Mas faltou ainda posicionamento. E enquanto você não se posicionar com o chamado que o Senhor tem na sua vida, meu irmão, as portas vão ficar fechadas. O Senhor vai esquecer. Mas Ele espreme aqueles que Ele gosta, Ele ama, que quer transformar e trazer transformação de vida. Em Jeremias 18, o Senhor é aquele que pega o vaso do oleiro ali e dói, irmão. Deus começa a moldar, começa a modelar, mas Ele vai fazendo um vaso formoso, um vaso bonito, para depois, para as pessoas verem esse vaso e dizer: olha o que Deus fez. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Amém. Glória a Deus. O irmão ali, a gente viu ele orando ali, a irmã orou por ele. Eu senti, irmão. Eu acho que precisa de um posicionamento na sua vida. Talvez portas estão se fechando, você ainda não está entendendo o processo que está acontecendo. Mas o Senhor espera que você o busque, que você viva o que Ele tem na sua vida. Certamente o Senhor tem um chamado para você, mas falta um posicionamento. E vou dizer que às vezes o processo não é tão fácil, mas o Senhor está conosco todo o tempo. Quando Pedro ele sai ali do barco, a gente tem que ter uma reflexão naquele texto. Imagina, numa tempestade, você está dentro do barco, você vê uma visão de Jesus, que é a representação do seu chamado. E ele diz: venha, eu te seguro. Só que a maioria ficava sentada. Só Pedro teve a coragem de fé de dar o primeiro passo, que é andar sobre as águas. Então muitas vezes, meu irmão, a gente tem que romper com aquilo que trava a gente, mas pedir graça, força ao Senhor, que Ele vai nos capacitar. Ele vai pegar assim a gente pelo braço, levantando.
E o Senhor vai dizer que a luta não é para destruir, é para nos transformar. A luta é um centro educacional de Deus na vida da gente, meus irmãos. Muita gente quer ser governador do Egito como José, mas não quer passar pelos processos. É verdade. Mas que o Senhor diz nessa noite: eu vou te segurar pelo braço. Eu te faço na sua vida. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Se o Senhor Jesus fez na minha vida um homossexual se converter, fazer teologia, pregar a palavra de Deus e viver o chamado, meu irmão, imagina o que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque o mundo diz que não é capaz de alguém que deixa de ser homossexual. Eu afirmo que o Senhor transforma. A palavra de Deus diz que transforma. E a palavra do Senhor confirma que houve mudança de vida na cidade de Corinto. Aleluia. Então, nessa noite, para você se posicione. É tempo de posicionamento na igreja. É tempo de praticar a palavra. É tempo de buscar o chamado. O Senhor diz que os nossos pais davam presentes, mas Ele, como Deus, como Pai, não é capaz de dar bons presentes aos seus filhos? E muitas vezes, meus irmãos, a gente não vive o presente de Deus, o chamado de Deus, porque a gente negligencia o chamado, o processo. Então, meus irmãos, a gente tem a maior bênção, que é ter uma igreja como essa. De ter uma amiga, uma pastora, pastores que estão com a gente no processo. Tem dias que vai doer, mas o bom é que tem gente para caminhar junto. E é nisso que a gente tem que se agarrar, meus irmãos. Todas as ferramentas o Senhor prepara para a gente. Mas o que falta às vezes é o primeiro passo de Deus para fazer. E meus irmãos, eu tenho uma reflexão nessa questão do chamado. Não é a questão de você ser rico, é de você viver as bênçãos de Deus. Mas Deus tem um plano, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar um projeto, Deus pode te dar muita prosperidade. Mas eu vejo que o diabo, ele tenta tanto cegar a gente nesse processo. É como se fosse uma representação, sabe? Quando um pai falece, fica uma herança ali, e o outro irmão, o outro que está ali, está querendo às vezes dispersar a gente, para poder ficar com a herança toda. Então, o que eu deixo de palavra hoje desperta. O diabo está querendo tirar a bênção da sua vida, mas você ainda não acordou. Você precisa lutar pela sua bênção, assim como Jacó lutou contra Deus, até receber a sua promessa ali, e virou Israel. O Senhor está querendo dizer: eu quero mudar o seu nome, eu quero mudar a sua história, eu quero trazer bênção, eu quero trazer transformação na sua vida, mas eu quero posicionamento com a minha palavra, eu quero processo, eu quero transformação de vida, eu vou transformar seu coração, eu vou tirar aquele coração de pedra e vou te dar um novo coração de carne, eu vou tirar aquele espírito, eu vou te dar um novo espírito. O Senhor diz que Ele é que faz todas as coisas, e ali foi a promessa de Deus para o povo de Israel, para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. Por isso que esse texto aponta para o Novo Testamento, quando Jesus fala com Nicodemos que vos é necessário nascer de novo. Que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Meus irmãos, Nicodemos era o fariseu do Sinédrio, um homem importante, um homem sério, estudioso da fé, da lei, e à vista da sociedade era o homem mais íntegro. Se a salvação fosse por boas obras, ele seria o primeiro da fila. Mas Jesus olhou para ele e disse: que vos é necessário nascer de novo. Aleluia. Se ele precisa nascer de novo, imagina a gente. Aleluia. E essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Posicionamento. Busque seu novo nascimento. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, vai dizer que quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida, meus irmãos. E essa novidade de vida é posicionamento de vida diferente. Falar diferente, vestir diferente, estar na igreja, estar buscando a palavra, estar falando de Jesus para os outros. Afinal, se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que caminhar como cristão. Glória a Deus. Aí, infelizmente, às vezes a pessoa vê alguém que diz que é crente, mas está vivendo o mundo, está se vestindo que nem o mundo, não está se preparando e tem uma postura. E isso aí não traz glória para o nome de Deus. Então, a palavra que o Senhor me diz hoje é posicionamento. Assim como os 3 sinais da volta de Jesus: hedonismo, separação, homossexualidade, como Sodoma, são os 3 sinais que antecedem a volta de Jesus. E estamos vivendo os últimos dias. O que você acha? Você vai perder tempo? Você não vai se posicionar com o Senhor?
Você não quer viver aí no seu chamado aqui na terra e desfrutar das bênçãos que Deus tem aqui e vai ter lá do outro lado? Só que finaliza a pregação com uma palavra muito dura, muito forte, que é o que está em Mateus 7:21. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres, maravilhas em teu nome? E o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós, praticais a iniquidade. Aqui está tanto crentes que não procuraram ser aprovados por Deus, mas quiseram só apenas ser usados. Mas também aqueles possivelmente dizem que amavam Jesus, mas não viveram a sua palavra. Então nessa noite, meus irmãos, não negligencie a sua fé, a sua salvação. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar. É os últimos dias, não perca tempo, porque vai ser muito duro para aqueles que o Senhor Jesus olhar e dizer: eu não te conheço. Talvez a palavra que eu quero dizer hoje: Jesus te conhece? E é essa palavra que eu trago nessa noite. Uma palavra de transformação de vida, uma palavra de salvação, uma palavra que para você entender que nada é impossível para o Senhor. Se para mim eu era um homossexual que vivia no mundo nas baladas, sendo drag queen, rainha da balada gay, fazendo show em baladas, o Senhor Jesus tinha um plano na minha vida e me transformou e estou aqui hoje pregando a sua palavra. Meus irmãos, eu sou sincero em dizer que se não fosse verdadeiramente eu tive visão com Deus, não está muito. A minha mente, a minha vida foi cauterizada a viver como eu vivia antes. Mas o Senhor me resgatou, me transformou e ainda me colocou um desejo por uma mulher para casar e ter filhos de promessa na minha vida. E vai acontecer para agora. Então creia, meus irmãos. Talvez os processos da sua vida não tenham sido fáceis. As frustrações, as lutas, os questionamentos, as dúvidas. Talvez coisas que o Senhor prometeu na sua vida ainda não aconteceram. Mas infelizmente algo que a gente não entendeu é que para muita coisa acontecer tem que ter um posicionamento de fé. Crente tem que perseverar. Pedro disse isso: não volte às velhas práticas, mas persevere em meio às lutas. E o Senhor, Ele é fiel em dar o cenário. A palavra do Senhor garante que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então receba essa palavra nessa noite. Que o Senhor deseja posicionamento para a sua igreja e busca de santidade. E meus irmãos, você vai ver a diferença que o Senhor Jesus fará daqueles que verdadeiramente servem e que não servem. A gente está vivendo nos últimos dias, a gente vai ver muita coisa estranha acontecer. Mas são os sinais que antecedem a volta do Senhor. Aleluia. E nos preparemos, irmãos, porque está chegando a hora. Glória a Deus. E simplesmente eu termino essa oração chamando alguém. Não sei se aqui todo mundo já aceitou Jesus ou não, ou se alguém aqui precisa de oração, precisa de direção. Então eu chamo aqui na frente se alguém quiser entregar sua vida para Jesus ou precisar de uma oração. Eu deixo aqui aberto. Mas se os irmãos não precisam estar no corpo de Cristo, alguém tem aqui algum parente que queira orar e que esteja no mundo, na imoralidade, na homossexualidade, ou nos prazeres do mundo? Acredito que sim. Não precisa ninguém se mostrar. Mas eu queria fazer uma oração agora. Basta abaixar o rosto, basta você pensar na pessoa que talvez viva dessa forma e que o seu pensamento seja que nem a palavra de Ezequiel, profetizar sobre essa vida, sobre esse vale de ossos secos para que venha a vida. Amém. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, te bendizer e te engrandecer, Senhor. Que toda honra e glória e louvor seja dada ao teu santo nome, Pai. Pois tu és o Deus soberano sobre todas as coisas e que nada é impossível por a tua palavra. Pai amado, sobre essa noite eu queria agradecer, Pai, essa oportunidade de estar aqui e de testemunhar o quão grandioso que o Senhor é e das grandes coisas que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Mas nesse momento, Senhor Jesus, eu queria estar orando por todos aqui presentes, orando pela capacitação do Senhor, orando para que o Espírito Santo venha ajudar a permanecer na tua palavra, Pai, mas orando também, Senhor Jesus, por aqueles que são suas famílias, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda estão no mundo e aqueles que um dia no qual eu vivi igual ao Senhor Jesus. Eu sei que para ti, Senhor, nada é impossível, mas eu queria orar por esses que estão aqui e que os sentimentos de cada um aqui presente, irmãozinho de Tiago, que o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração humano. Que o Senhor entende o que cada um passa, seu Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus
haja transformação de vida, que haja vida nesse vale de ossos secos, que haja um novo nascimento em Cristo, que essa vida venha ser resgatada por meio da tua graça e misericórdia, e que essa vida venha testemunhar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, e será manifestada a glória de Deus sobre essas famílias. Ora, Senhor Jesus, para que toda mentira do diabo caia por terra, mas que a verdade do teu evangelho seja sobre o coração deles, e que eles sejam perseverantes em meio às tribulações, e saber que o Senhor está conosco. E assim, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus.